Então, pessoal, como falado na unidade 1, sobre as concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas, que havia uma necessidade de os alunos revisitarem os conceitos da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, nesta aula nós trataremos justamente desses conceitos básicos da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem como forma de auxiliá-los na compreensão da disciplina. Então, discutiremos as concepções atuais da aprendizagem na psicologia, o behaviorismo, enquanto formulação teórica de Skinner, o comportamentalismo, o cognitivismo, a psicogenética de Piaget e o construtivismo, enquanto formulação de Vygotsky. E a psicanálise de Freud. Lembrando que nós faremos aqui um breve comentário de cada uma dessas teorias. É necessário você que tem um pouco de dificuldade em uma delas, revisite realmente a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem para compreender e rememorar alguns conceitos. Então, para falar de comportamentalismo, de behaviorismo, é necessário, antes de mais nada, falar sobre Skinner, que foi justamente o seu maior influenciador. Por quê? Porque Skinner ele apresenta uma evolução ao behaviorismo clássico e ao behaviorismo mediacional de Thomas, por exemplo. Ele traz acréscimos a essas teorias. Na concepção behaviorista de Skinner, educar seria estabelecer condicionamentos na infância. Eu chamo a atenção para esse termo condicionamento porque ela é uma palavra-chave, um conceito-chave na compreensão de toda a formulação teórica de Skinner. Então, o behaviorismo, o comportamentalismo de Skinner, vai colocar a aprendizagem, na verdade, a serviço do reforço positivo e do reforço negativo. Ou seja, o reforço positivo e o reforço negativo influenciará no processo de ensino-aprendizagem. É necessário compreender o que vem a ser cada um deles. Pois bem, o reforço positivo ele aumenta a ocorrência do comportamento por meio da adição, daí o sinal de mais, a adição de um estímulo, ou seja, você adiciona um estímulo ao ambiente para influenciar o organismo, para influenciar o comportamento desse organismo. E o reforço negativo é justamente a subtração, a retirada, a remoção de um estímulo para que também aumente a ocorrência do comportamento. Ou seja, tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo visam o aumento da ocorrência do comportamento. Porém, o que diferencia um do outro é que o reforço positivo adiciona um estímulo e o reforço negativo remove um estímulo. Muito parecido com o que ocorre na punição positiva e na punição negativa. Porém, tanto a punição positiva e a punição negativa, elas visam o inverso dos reforços. Ou seja, ela visa a diminuição da ocorrência do comportamento. Porém, ainda mantém a adição de estímulo. No caso da punição positiva, você adiciona um estímulo visando a diminuição do comportamento. Já na punição negativa, você retira, remove um estímulo visando também a diminuição da ocorrência do comportamento. O cognitivismo de Piaget, ou a psicogenética de Piaget. Piaget, ele foi primeiramente um biólogo, daí a ênfase que ele deu à sua formulação teórica, a ênfase que ele vai dar ao fator biológico. Ele nasceu na Suíça e a grande questão, a questão central das investigações dele
era justamente como seria possível alcançar o conhecimento. Ou seja, como é que o sujeito compreende, acessa o conhecimento. Ou seja, como que um conhecimento básico se torna avançado, né? Piaget considera que o processo de construção do conhecimento inicia-se com um desequilíbrio entre o sujeito e o objeto. Para ele, a origem do conhecimento por parte do sujeito envolve dois processos complementares, por vezes simultâneos. O primeiro é chamado de assimilação e o segundo de acomodação. Então, ele também, Piaget, algo central em sua formulação teórica, são as fases de desenvolvimento cognitivo e afetivo, que aqui a gente coloca resumidamente quais que seriam as características de cada uma dessas fases de desenvolvimento cognitivo. Então, a primeira fase, a primeira etapa ou estágio do desenvolvimento cognitivo é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos. Está dividido em 3 subestágios, né? Sendo marcado inicialmente por coordenações sensoriais e motoras de fundo hereditário, né? Que são os reflexos, as necessidades nutricionais. É algo que a gente consegue observar muito facilmente nos bebês, né? Eles se movimentam e tudo que eles pegam eles levam à boca como forma de conhecer o mundo, né? Então ele está conhecendo o mundo, se movimentando e explorando esse ambiente. No período, na fase ou período pré-operatório, que vai de 2 a 6 anos, ocorre justamente o surgimento da função simbólica, o aparecimento da linguagem oral, que é uma característica egocêntrica em termos de pensamento, centrado nos próprios pontos de vista, linguagem e modos de interação. É nessa fase, por exemplo, que a criança ela tem dificuldade em repartir objetos, brinquedos, ela imagina que as coisas só existem quando estão diante dos seus olhos, quando some o objeto ou a coisa passa a não existir, daí o porquê de que as crianças costumam chorar muito quando a mãe precisa sair. Justamente porque ela pensa que a mãe só existe quando está no seu campo de visão. Quando ela some, é como se fosse uma perda, né? Então, essa é uma das características que a gente também observa nas crianças de 2 a 6 anos. O período seguinte, ou a fase seguinte, é o operatório concreto. Nessa fase já se observa facilmente que a criança já tem um raciocínio lógico da realidade bem desenvolvido. Porém, esse raciocínio lógico ele ainda está muito preso à realidade concreta. Daí a dificuldade de algumas crianças de fazer a reversibilidade do pensamento. Por exemplo, uma operação matemática pode ser reversível, mas na compreensão desta criança é irreversível. Se você, por exemplo, apresentar uma criança nessa fase 10 moedinhas de 10 centavos e uma moeda de R$1, ela vai sempre pensar que as moedinhas de 10 centavos, por estarem em maior quantidade, valem mais do que a moedinha de R$1. E assim, um líquido qualquer também posto em um copo mais comprido, e esse mesmo líquido, essa mesma quantidade de líquido posto em um copo mais largo, na concepção da criança, sempre haverá mais líquido no copo mais comprido, porque ela não consegue fazer essa reversibilidade, né? Ela não consegue imaginar que a mesma quantidade de água que cabe em um copo comprido, cabe em um copo mais largo. Já na fase do operatório formal, a partir dos 11 anos de idade, 11, 12 anos, já se faz essa reversibilidade, essa operação de reversibilidade já é possível de ser feita pelas crianças. Por quê? Porque ela já tem um pensamento hipotético dedutivo desenvolvido.
que é justamente a capacidade de abstração. O egocentrismo tende a desaparecer e há, então, a construção da autonomia, com avanços significativos nos processos de socialização. Nessa fase também ela deixa o egocentrismo, a dificuldade de repartir objetos, brinquedos, porque ela já entende que, mesmo repartindo, emprestando o objeto, aquele objeto não deixa de pertencer a ela, né? E sim está apenas momentaneamente com outra pessoa. Então, o homem, enquanto ser biológico, na concepção de Piaget, é justamente um homem influenciado pela cultura, pela linguagem e pelos signos. E são essas influências que o transformam e auxiliam na mediação para a compreensão do conhecimento, para o acesso ao conhecimento. A aprendizagem Piaget é um processo complexo que requer elaboração interna de um modo ativo e singular, não sendo um ato de incorporação passiva mecânica, ou seja, uma relação. Já Vygotsky, o construtivismo, ou a formulação teórica de Vygotsky, que está centrada no histórico-cultural, apresenta avanços ou modulações diferentes da apresentada por Piaget. Bem, a psicologia de Vygotsky tem como base epistemológica o materialismo dialético de Karl Marx. E nós sabemos que o materialismo histórico dialético de Karl Marx, ele tem como princípio a premissa de que tudo se transforma. E um outro princípio é que tudo se relaciona. Sendo assim, para Vygotsky, todo conhecimento é construído de forma relacional com o mundo. Então há essa mediação entre sujeito e objeto. A mediação é a forma de conhecer o percurso de uma pessoa em seu processo de aprendizagem. Quando o professor se utiliza da mediação, consegue chegar à zona de desenvolvimento proximal da criança. E através das respostas aos porquês e aos como dessas crianças, ele conseguirá atingir formas através das quais a instrução se tornará mais útil para a criança. Para Freud, os fenômenos psicológicos, todos os fenômenos psicológicos têm uma base na sexualidade. Ou seja, a ênfase dada por Freud é na sexualidade. As ideias de Freud acerca do funcionamento psíquico aparecem em 2 momentos de sua obra. Iremos apresentá-las resumidamente nesse texto. Então, vamos compreender que a formulação teórica de Freud é muito mais complexa e ampla. Aqui nós vamos conhecer somente algumas instâncias psíquicas. Então, ele vai denominar como instâncias psíquicas justamente o consciente, o inconsciente e o pré-consciente, o que chamou de sua primeira tópica. Posteriormente, desenvolveu a segunda tópica, trazendo uma nova forma de pensar o psiquismo, sem, no entanto, neutralizar a anterior. Então, o consciente, para Freud, é justamente formado por pensamento, ideias e percepções acerca da realidade. O pré-consciente é um sistema formado por conteúdos, lembranças que podem tornar-se conscientes sem grandes dificuldades pelo sujeito e funciona como censura, afastando da consciência determinados conteúdos desprazerosos emanados do inconsciente. E o inconsciente refere-se ao que está latente, é regulado pelo princípio do prazer e é constituído por desejos em busca de satisfação. Então, didaticamente, alguns teóricos estudiosos de Freud formulam o consciente, o pré-consciente e o inconsciente dentro de uma perspectiva dialética, né? Porque nós sabemos que não há uma formação, não há uma divisão no cérebro
do que é consciente, o que é pré-consciente, onde fica localizado o inconsciente. E a segunda tópica de Freud já vai compreender esse psiquismo dentro dessas instâncias que ele vai chamar de id, ego e superego. O id possui uma atividade inconsciente, é regido pelo princípio do prazer e impulsionado pela busca de satisfação, instância psíquica menos acessível ao sujeito. O ego ele está relacionado à consciência, sua existência está conectada ao sistema perceptivo, recebe influência do mundo externo e das forças provenientes do id, é uma parte do ego, é consciente, uma pequena parte, e a outra é movida pela influência inconsciente. O superego funciona como instância crítica, controlando conteúdos provenientes do id, não aceitáveis no plano da consciência. Emerge do eu, não é consciente e surge em virtude da introjeção de normas e valores existentes na família, na cultura, na sociedade de forma geral. É como se o id fosse a seguinte afirmação: eu quero. E o ego fosse a voz da consciência perguntando: eu posso? E o superego respondesse: pode, mas não deve. Ou seja, é justamente a censura do social influenciando na decisão do sujeito. Então, mais ou menos fica organizado dessa forma o id, o ego e o superego, né? Relacionando com o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Obrigado.